Nós já falávamos há pouco da reforma da Previdência, você simplificou bastante uma saída que se poderia ter, mas a defesa da reforma da Previdência está num contexto maior de ajuste das contas públicas. Nós temos um déficit brutal, houve já a aprovação de algumas medidas pelo Congresso que impõem, por exemplo, o limite de teto dos gastos, tem a regra de ouro, a questão do endividamento, você até questionou as dívidas que se paga, mas qualquer governo ele tem que captar recursos do mercado, ele acaba se endividando para bancar investimentos, por exemplo, e o Brasil está com cobertor curto. A gente vê problemas no nível dos estados, de municípios, governo federal. Como se daria um ajuste ou você acha que isso não é necessário? Vamos lá, Denise. Primeiro, é uma mentira que querem nos colocar todos os dias de que o Brasil é um país pobre, de que o Brasil é um país falido. Não é. Dizer que o problema do Brasil é dinheiro não é falta de dinheiro. Veja você, o problema é que nós temos uma das sociedades mais desiguais do mundo e o dinheiro está mal distribuído e não chega onde tem que chegar. Veja, de onde nós vamos tirar dinheiro para fazer uma política pública no Brasil? Poderia citar aqui pelo menos dois caminhos essenciais. Primeiro, nós precisamos fazer uma reforma tributária progressiva no país. Já deu o tempo. Veja bem, é inadmissível que quem tem mais, o 1% que está no andar de cima, não pague nada para sustentar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é o Robin Hood ao contrário. O Robin Hood tirava do rico para dar para o pobre. O Estado brasileiro tira do pobre e da classe média para dar para o rico, para o super rico, para banqueiro, para agiota. Olha, quem tem um carro, quem está nos assistindo em casa, e amanhã de manhã vai pegar o seu carro para trabalhar, lembre que você pagou IPVA no começo do ano. Quem tem jatinho, helicóptero, iate, não paga R$1 de imposto. Hoje no Brasil, quem tem mais paga menos, quem tem menos paga mais. Cada coisa que a gente consome, que a gente compra, está embutido imposto ali. E imposto alto. A classe média e os trabalhadores já pagam muito imposto no Brasil. Nós queremos criar as condições para reduzir isso gradualmente, mas tributando mais renda, patrimônio. Nós vamos tributar lucro e dividendo. Nós vamos taxar grandes fortunas. E nós vamos aumentar a alíquota sobre grandes heranças. Imposto sobre herança no Brasil, o máximo hoje é 8%. Nos Estados Unidos, que não podem ser acusados de comunistas, é 40%. Tem que acabar com essa esculhambação. Isso significa ter coragem de enfrentar grandes interesses. O presidente da República, Maria Lídia, não pode ser eleito para governar para mercado. Eu não vou governar para o mercado. Se o mercado quer mandar no Brasil, eleja o presidente no pregão da Bolsa de Valores. Enquanto houver democracia, alguma coisa próxima à democracia por aqui, quem for eleito tem que governar para o povo. Agora, como você faria isso? Porque não é um ato de vontade do presidente da República. Pode até ser o seu sonho pessoal, mas tem que passar pelo Congresso Nacional. E há pouco você falava que não aceita um governo de coalizão, mesmo que você não tenha usado essa expressão, ou seja, na composição, na aliança com os partidos que seriam seus contrários. Então, como que Guilherme Boulos realizaria tudo isso que prega agora e que adquire o tom de promessa de campanha? Vamos lá. Então, como que seria isso possível? Como acabou a ditadura militar no Brasil, Maria Lídia? Foram os generais que se reuniram numa sala, numa mesa com as instituições e decidiram que era hora de acabar? Ou foi o povo que foi às ruas, com centenas de milhares de pessoas nas diretas já, em movimentos sociais, e conseguiram dar fim à ditadura? Qualquer grande mudança na história acontece quando as pessoas se mobilizam. Nenhuma instituição abre mão dos seus privilégios voluntariamente. Para mudar a política brasileira como precisa ser mudada, a gente conta, sim, com uma renovação no Congresso Nacional, e o PSOL está apresentando, junto com o PCB, nomes expressivos para fazer essa renovação. A gente conta também com participação popular e democrática, falei aqui já de plebiscitos, referendos, ferramentas digitais, e a gente conta com a mobilização da sociedade brasileira. Se o povo for chamado para defender os seus interesses contra os interesses da máfia que controla o Estado brasileiro e dos grandes grupos econômicos que ficam chupinhando o recurso público, que para eles, Estado mínimo é na hora de investir para o povo. Na hora de socializar o prejuízo deles é Estado máximo, como fazem em todas as Agora, crises. Boulos, isso nunca se daria de uma forma pacífica, Não haveria essa resistência. Eu queria até colocar uma outra questão. Você tem, pelas pesquisas eleitorais, um apoio muito grande a Bolsonaro, que representa, é um ex-militar,
E ele está lá pregando o discurso da segurança, inclusive numa posição contrária que você tem. Ele, inclusive, deu declarações nesse sentido, defendendo a ação da polícia contra a invasão de terras. E tem uma fatia importante da sociedade que está apoiando exatamente esse discurso. E aí você acredita que pela mobilização da sociedade você conseguiria mudar, fazer toda essa transformação sem levar o país a uma guerra civil? Porque é isso que eu imagino. E você também menospreza a ação de mercado financeiro, que a gente sabe que não é você governar para o mercado, mas você tem uma relação, por exemplo, com o exterior, em que você tem que ter um mínimo de estabilidade com relação ao dólar. Você importa, o país exporta, tem preços de produtos agrícolas que estão relacionados, você não pode fechar a porta do país. Bolsa pode ser um instrumento importante para as empresas poderem captar dinheiro e gerar emprego. Então você não pode, de uma hora para outra, excluir todo esse sistema que você tem, levar qualquer decisão para plebiscito, mobilizar a sociedade e imaginar isso uma situação pacífica. Denise, veja bem, primeiro, eu acho um risco. O que gera instabilidade do dólar é quando a economia vai mal, sempre. Aliás, o que contribui para a instabilidade do dólar, o cartel do câmbio que está sendo analisado no CAD agora, recentemente mostrou... Aquilo foi específico. É falta de específico nada, isso acontece todos os dias no mercado de câmbio. Você acha que você tranquilizaria o câmbio? Veja bem, não é questão de tranquilizar o câmbio. O que eu estou lhe dizendo é o seguinte, eu não quero tranquilizar o câmbio, eu quero tranquilizar o povo brasileiro. Mas administrar a economia. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, né? O que faz com que gere volatilidade tão grande também no mercado financeiro é a completa falta de regulação. Banco trata isso aqui como se fosse paraíso fiscal. O Brasil não é paraíso fiscal, não é Bahamas, não. Né? Tem que deixar de ser uma Disneylândia financeira, uma república dos bancos, e é essa farra de banqueiro que nós vamos enfrentar. Não dá para ficar refém dessa lógica que diz, olha, não pode bater no banco que eles vão tirar o dinheiro daqui. Não pode falar mal de investidor que ele vai tirar o dinheiro daqui. O Temer fez tudo o que eles queriam. A economia vai bem? O Temer é rejeitado por 97% da população brasileira. A economia está em desastre. Estão fazendo ajuste fiscal há 3 anos. Começou, aliás, com Joaquim Levy lá no Ministério da Dilma. E o Temer levou isso a níveis incríveis junto com o Meirelles, impostor. Né? Estão fazendo isso há 3 anos. E o déficit fiscal continua. E o que gera é desemprego e queda na renda. Essa receita fracassou aqui, fracassou em todo lugar do mundo. Nós vamos ficar esperando a ajuda mágica de mercado financeiro, não. Nós vamos governar para o povo. Bom, Boulos, a última questão.